Bom dia, hoje veremos um pouco sobre a função quadrática, tá bom? Bom, uma função f de R em R, que a todo x pertencente aos reais associa o número ax ao quadrado mais bx mais c, com a, b e c reais, e com a diferente de zero é denominada a função quadrática, tá bom? Pessoal, quando diz f de R em R, significa dizer que o domínio dessa função é o conjunto dos números reais e o contradomínio também dessa função também é o conjunto dos números reais, beleza? Então, quando diz aqui que a todo x pertencente aos reais, esse x é do domínio, tá bom? Então, cada x do domínio, a função é f de R em R, né? Em R. Que a todo x do domínio, ele vai associar o número ax ao quadrado mais bx mais c, aqui, que é a imagem de x pela função, tá bom? Beleza? Bom, toda função então desse tipo, pessoal, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, ou a gente pode dizer também y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, é chamada de função quadrática. Então, se a função for desse tipo, ela vai ser quadrática. Pessoal, para ser quadrática é necessário que o maior expoente da variável x tem que ser 2, beleza? Aqui diz que o a tem que ser diferente de zero. Professor, por que o a tem que ser diferente de zero? Vamos supor, se o a fosse zero, a gente teríamos qual função? A função é essa, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Se o a for zero, a gente teria f de x igual a 0x ao quadrado mais bx mais c. Daqui nós teríamos que f de x seria igual a bx mais c. Que não seria quadrática, porque a maior variável não seria x. Seria uma função afim, que a gente já viu, já estudou, tá bom? Então, por isso, o a ele tem que ser sempre diferente de zero para a função ela ser quadrática. Beleza? Ela tem que ser dessa forma e o a tem que ser diferente de zero. Bom, vejamos agora alguns exemplos de funções quadráticas. Lembrando, a função quadrática é dessa forma, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, em que esse a, b e c são números reais, ok? São chamados de coeficientes, e o a ele tem que ser diferente de zero. Beleza? Se for dessa forma, a função é quadrática. Pessoal, notem que o coeficiente a acompanha x ao quadrado, estão percebendo? O coeficiente b sempre acompanha o x, que é bx. E o c, o coeficiente c, não acompanha ninguém. A gente diz que ele é o termo independente. Beleza? Então, essa aqui é uma função quadrática, na letra A, porque o maior expoente da variável x é 2. Beleza? E ela é dessa forma, ax ao quadrado mais bx mais c. Quantos são os coeficientes a, b e c aqui? Bom, o a ele acompanha o x. Aqui não é x ao quadrado é como se fosse 1x ao quadrado. Então, o coeficiente a é 1, ok? Aqui é como se tivesse 1 aqui, ó. Não aparece, mas é 1. Então, o a vale 1, que acompanha o x ao quadrado. O b acompanha o x, né? Aqui não é 2x, então o b ele vale 2. E o c é o termo independente que não acompanha ninguém. Nesse caso, o c ele vale menos 7. Beleza? Vamos ver no item B, a função g de x. G de x igual a menos x ao quadrado menos 9x. Quanto é o coeficiente? Bom, ela é uma função quadrática, né? A maior variável o maior expoente da variável x é 2, beleza? Ela é dessa forma aqui. Então, o a, quanto equivale o a? Aqui é menos x ao quadrado. Aparece algum número aqui? Não, como não aparece, então é 1, beleza? Então, aqui é como se tivesse o 1. Como tem o menos, então é menos 1. Aqui não é o coeficiente do x ao quadrado, então o a ele vale menos 1. O coeficiente do x é o b, né? Aqui tem x, não tem x? Então o b ele vale menos 9. E o c aparece? Não, não aparece, então é 0. Beleza? Como não tem, é 0. Vamos agora para a letra C. A função h de x igual a 5x ao quadrado mais 1. Bom, ela é dessa forma, beleza? Lembrando que é necessário ter
o maior expoente do x ser 2 para ela ser quadrática, beleza? Aqui, na verdade, seria uma equação, uma função quadrática incompleta, essa também incompleta, essa seria completa, beleza? Bom, vamos lá. Então, o a, quanto é o a? Acompanha o x ao quadrado. O x ao quadrado é 5x ao quadrado, então o a vale 5. O b é 1? Não, o b não é 1, beleza? Então, o b ele não é 1. Por que que ele não é 1? Porque o b sempre acompanha o x. Estão vendo que não aparece o termo aqui acompanhando x? Então, como não aparece o termo acompanhando apenas o x, o b ele vale 0. Beleza? E o c é o termo independente que não acompanha ninguém. Nesse caso, ele vale 1. Então, o c ele vale 1. Aqui, na última função, na letra D, m de x igual a menos 7x ao quadrado. Nesse caso, o valor do coeficiente a ele vale menos 7. Beleza? O b aparece algum termo com x? Assim? Não, não aparece. Então, o b é 0. E o c também não aparece nenhum termo sem x. Então, o c também é 0. Tranquilo? Pessoal, mais alguns exemplos aqui. Se eu tenho, por exemplo, essa função, ela não é quadrática, beleza? Por quê? Porque ele não é dessa forma. Observem que o maior expoente de x é 1. Aqui não aparece mais é 1, tá bom? Ela seria uma função afim que a gente já estudou, beleza? Então, não é quadrática aqui. Não é quadrática. Não é uma função quadrática. Aqui também, qual é o maior expoente do x? Né? 3. Então, ela também não é quadrática, porque para ser quadrática, o maior expoente do x tem que ser 2. Então, essa também não é quadrática. Não é quadrática. E essa daqui também não é quadrática, até porque na função ela não é dessa forma, ok? A variável x não pode estar no expoente e aqui está no expoente, beleza? Tem que ser dessa forma aqui. Então, como ela não é dessa forma, ela não é quadrática. Não é quadrática. Beleza? Então, já sabemos identificar uma função quadrática ou não, né? Se é quadrática ou se não é quadrática. Bom, vejamos agora mais um exemplo, um exercício, tá bom? Esse exercício pede identifique as funções quadráticas e escreva seus coeficientes. Observem que essa função não está dessa forma, né? f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Mas notem que aqui tem uma multiplicação, né? Então, para a gente identificar ela como quadrática, primeiro a gente tem que efetuar essa multiplicação, ok? E depois de efetuada a multiplicação, nós vamos classificar. Se ela ficar dessa forma, ela vai ser quadrática. Se ela não ficar dessa forma, ela não será quadrática, beleza? Então, vamos lá. Então, nós temos a função, que é f de x igual a 7 mais x, que multiplica 10 mais x. Bom, a gente aqui aplica a propriedade distributiva. 7 vezes 10, 70. Aqui é mais, né? E aqui é mais. Mais. O sinal do 7 é mais, o sinal do x é mais. Mais. 7 vezes x, 7x. Então, já fez com um 7, agora eu vou fazer com o x, multiplicar pelos dois aqui. Primeiro o x vezes 10 e depois o x vezes o x. O sinal do x é mais, o sinal do 10 também é mais. Mais. X vezes 10, 10x. E aqui multiplica o x vezes x. O sinal desse x é mais, o sinal desse outro x também é mais. Mais. E x vezes x, x ao quadrado. Bom, então nós vamos ter f de x igual a 70 mais. Aqui dá para somar, não dá? Não são semelhantes? Aqui tem x, aqui também tem x. Então vamos somar. 7x mais 10x dá 17x. E mais x ao quadrado. Beleza? Então, bom, eu só vou dar uma arrumada aqui, viu? Para ficar nessa forma. Só vou dar uma arrumada aqui na função. Primeiro eu vou separar o que tem x ao quadrado, esse, né? Mais agora o termo que tem x. E depois o termo que não tem x. Observaram que ela ficou dessa forma aqui? Notaram? Ax ao quadrado mais bx mais c. Então, realmente é uma função quadrática. É quadrática, então eu digo que lá é quadrática. É uma função quadrática.
tá bom? A função quadrática. E vamos identificar os coeficientes. O A acompanha o x ao quadrado, aqui é x ao quadrado. É como se fosse 1x ao quadrado, né? Como se tivesse um 1 aqui, né? Então, o A ele vale 1. O B é o que acompanha o x, né? O B, então, é 17. E o C, ele é 70. Beleza? Então, eu identifiquei a função, que ela é quadrática, e escrevi os coeficientes A, B e C. Beleza? Bom, vejamos agora como é que calcula a imagem do elemento na função quadrática. Beleza? Então, vamos lá. Bom, a questão diz assim: seja f de x igual a 2x ao quadrado menos 6x menos 4 e g de x igual a menos 3x ao quadrado menos 5x mais 1, calcule, letra A, f de 3. Beleza? Então, vamos calcular f de 3. Significa a imagem do 3, tá bom? Pela função. Então, nós vamos ter, letra A, f de 3. Pegamos a função f de x. E na função f de x, substituímos o valor de x por 3. Beleza? Então, lembrando, pessoal, que 2x ao quadrado é como se fosse 2 vezes x ao quadrado, tá bom? Menos 6x é menos 6 vezes x. Não aparece, mas é vezes, beleza? Então, vamos substituir. No lugar de x, eu vou colocar 3 no item A. Então, vai ficar, primeiro eu copio 2, depois eu copio o ponto de vezes, depois eu copio o x. Mas eu vou copiar o x? Não vou copiar o x. Vou colocar o valor dele, que é 3. Então, vai ficar 2 vezes 3 ao quadrado. Depois vem o menos. Depois do menos vem o 6. Depois do 6 vem o ponto de vezes. E depois o x de novo, que eu vou substituir por 3 novamente. E depois vem menos 4. Tranquilo? É só, então, substituir o x pelo valor 3, né? Nesse caso do item A. Substituir. É como se você apagasse o x e colocasse o 3. Estão vendo? Olha, se eu apagar o x e colocar 3 não fica a mesma coisa? Então é isso que eu estou fazendo. Então vamos calcular. F de 3 é igual. Pessoal, estão vendo aqui tem uma multiplicação e tem uma potência, né? Eu não devo multiplicar antes de calcular a potência, beleza? Então o que que eu faço? Eu repito 2 e o ponto de vezes, porque a potência ela tem prioridade sobre a multiplicação. E quanto é 3 ao quadrado? Bom, 3 ao quadrado, a gente sabe que é 3 vezes 3, né? Que dá 9. Então, isso aqui dá 9, menos. Repito, menos. Aqui tem uma multiplicação, dá para multiplicar. 6 vezes 3, 18. E o menos 4, eu repito. Então, f de 3 igual. Bom, aqui tem a multiplicação. A multiplicação tem prioridade sobre a soma e a subtração. Então, vou multiplicar primeiro para depois diminuir. Beleza? Então, vou multiplicar aqui 2 vezes 9, 18. E o resto eu vou repetir. Repetir o menos 18, repetir o menos 4. Então, f de 3 igual 18 menos 18 dá 0. Fica 0 menos 4, que dá menos 4. Beleza? Então, vamos fazer... Tá feito o item A. Vamos fazer agora o item B. O item B, ele pede g de menos 4. Bom, agora a função é essa aqui de baixo. Beleza? A função g de x. G de x é igual a menos 3x ao quadrado menos 5x mais 1. Então, é só substituir, pessoal. Substituir no lugar de x, eu vou colocar menos 4. Do mesmo jeito do item A, beleza? Lembrando aqui, menos 3x ao quadrado é menos 3 vezes x ao quadrado. Menos 5x é menos 5 vezes x. Tá bom? Não aparece, mas é vezes. Então, vai ficar assim. Eu copio igual, que é esse igual aqui. Depois do igual tem menos 3, eu copio menos 3. Depois do menos 3 vem o ponto de vezes, eu copio o ponto de vezes. Depois eu coloco o x. Quanto é que vale o x? Menos 4. Então, eu copio menos 4. Ele está ao quadrado, não está? Então, tem que ficar ao quadrado. Estão percebendo aqui? Tem o sinal de menos. Então, menos 4 tem que ficar entre parênteses. Professor, por que isso? Porque se eu não colocasse, é como se eu tivesse só o 4, ele tivesse elevado a 2 assim. Né? É só o 4. Mas eu quero que o menos 4, porque aqui diz que é menos 4. Então, por isso ele tem que ficar entre parênteses. Beleza? Então, por isso que fica menos 4 elevado a 2. Tranquilo? Porque é ele todo que está elevado a 2. E o x ele vale menos 4. Então, é o menos 4 todo elevado a 2. Por isso eu coloco parênteses. Beleza? Então, fizemos essa parte, né? Menos 3, o ponto de vezes, depois o x que é menos 4 elevado a 2, depois eu copio o menos, né?
copia o menos, depois do menos copia o 5 e depois o ponto de vezes. O ponto de vezes depois vem o x. Quanto é o x? Menos 4, então copia o menos 4. Professor, pode ficar assim? Não, não pode. Por que não pode ficar? Porque tem dois sinais juntos. O que acontece então? Eu devo colocar o menos 4 entre parênteses. Pessoal, de maneira geral, quando o número for negativo, é melhor colocar ele entre parênteses, beleza? O número foi negativo, coloca entre parênteses, porque fica mais fácil de fazer a conta, beleza? Então, depois vem o mais, eu copio o mais, e depois do mais vem o 1. Vamos continuar então. G de menos 4 igual a... Bom, aqui nós temos uma multiplicação, estão vendo o ponto de vezes? E temos aqui uma potência. Pessoal, nós não podemos multiplicar o 3 vezes o 4 agora, porque aqui nós temos uma potência. Então, nós devemos primeiro calcular a potência para depois calcular a multiplicação, beleza? Então, a potência é essa aqui. Então, vamos calcular ela aqui. Eu já copiei o menos 4, né? Como está elevado a 2, repito duas vezes. 1, 2, boto o ponto de vezes no meio, né? E multiplico. Jogo de sinais, menos, mais... 4 vezes 4, 16. Deu mais 16. Beleza? Então, no lugar de menos 4 elevado a 2, eu vou colocar mais 16. Eu vou substituir por mais 16 embaixo. Então, o menos 3 eu copio e o ponto de vezes eu também copio. Isso aqui a gente calculou e deu mais 16. Então, eu copio mais 16. Beleza? O que aconteceu? Observe novamente que ficaram dois sinais juntos. Vezes e o mais. Pode? Não, não pode. Então, você deve colocar o número entre parênteses, beleza? Aqui agora nós temos uma multiplicação. Dá para multiplicar aqui? Dá. Dá sim para multiplicar, beleza? Então é só fazer o jogo de sinais. Menos o menos, mais, e aí multiplico. 5 vezes 4, 20. Já retiro do parênteses, porque eu já fiz o jogo de sinais, beleza? E agora o mais 1 é só repetir. Então G de menos 4... igual, aqui nós temos que multiplicar, que tem uma multiplicação, né? A multiplicação tem prioridade, subsoma e subtração. Então vamos multiplicar. Só que o sinal do 3 é menos, o sinal do 16 é mais. Então vai ficar jogo de sinais, menos, mais, menos. E 3 vezes 16 dá... 3, 10, 30, 3, 16, 18... dá 48. Então fica menos 48. E mais 20 e mais 1. Beleza? Então vamos continuar. G de menos 4 igual, bom, menos 48 mais 20, os sinais diferentes. 48 é maior que 20, então é menos. Coloca o sinal do maior e diminui. 48 menos 20 dá 28, né? É isso? Então fica menos 28 e o mais 1 eu vou repetir para fazer a conta depois. Só repetir esse. Então, menos 4, G de menos 4, igual a menos 28 mais 1, bom, o 28 é maior que 1, o sinal do 28 é menos, então eu repito menos. E aí tem que diminuir, porque os sinais são diferentes, um é mais e o outro é menos. Então, 28 menos 1 fica 27. Pessoal, é importante vocês saberem que faz o jogo de sinais quando na multiplicação, né? Estão vendo a multiplicação aqui? Aqui não tem nada a ver com o jogo de sinais, beleza? Aqui é regra lá, sinais iguais são serve soma e sinais diferentes... Coloca o sinal do que tem maior módulo, 28 é maior que 1, e diminui. O sinal do 28 é menos, e 28 menos 1, 27. Beleza? Então é isso, pessoal.